E agora, quando eles conquistam a Babilônia, eles permitem que os judeus voltem para a sua terra natal. E os judeus voltam para a terra natal sob a liderança de 3 homens. A primeira sai com um sujeito chamado Zorobabel. Cerca de 80 anos depois, mais tarde, sai um grupo com Esdras, o livro antes de Neemias. O rei Ciro já havia morrido, a Média Persa era governado por esse homem chamado Artaxerxes. Nome bonito para você dar para o seu filho. O Artaxerxes está chegando aí, pastor, né? Então, 13 anos depois que o Esdras vai para construir o templo, para restaurar o templo, vai Neemias para reconstruir os muros. Então, com esse pano de fundo, o Neemias leva vinho para o rei. Ele diz: eu era copeiro do rei. O que a gente pode tirar para as nossas vidas desse texto? Porque esse texto na Bíblia, ele não é fortuito, ele não está aqui por acaso. Porque toda a Bíblia é inspirada por Deus. Toda a Escritura, diz Paulo, é inspirada por Deus. Tem pessoas hoje que descartam o Velho Testamento. Tem pessoas hoje que não leem partes da Bíblia, mas os 66 livros da Bíblia, eles são inspirados por Deus. E eu pensei 4 coisas e coloquei um tema aí. 4 coisas importantes na vida de pessoas competentes e espirituais. Porque, meu irmão, a vida não é mágica. A vida não é sorte. Olha, as coisas vão acontecendo, quanta sorte você teve. A vida não é você ficar de braços cruzados esperando as coisas, mas a vida também não é na sua força e no seu poder, porque a Bíblia diz que a gente não pode acrescentar 1 segundo à nossa existência. A gente não pode aumentar a nossa estatura nem um pouco. Então, 4 coisas que comprovam na vida de pessoas competentes e espirituais, pensando aqui no Neemias. A primeira coisa que Neemias faz, ele reconhece claramente as necessidades. O que diz o texto, versículo 4? Quando ouvi estas coisas, assentei e chorei. Neemias poderia viver num mundo de ilusões e sonhos, porque ele era copeiro do rei. Ele poderia dizer: e eu com isso, que os muros estão derrubados? Problema do Zorobabel, problema desse pessoal aí que já foi há tanto tempo, eles não fizeram nada. Talvez Neemias pudesse apontar o dedo e achar os culpados. Ou Neemias poderia fazer como algumas pessoas que evitam os problemas, desmaiam. Já viu irmãos crentes que falam assim: eu não entro em hospital, me sinto mal. Eu não vou para velório, que me dá eu desmaio. São pessoas fatalistas, que acham que a Bíblia diz que há mais sabedoria na casa onde há luto do que na casa onde há festa. Aqui na igreja ainda a gente segue um pouco esse costume, a gente sauda as pessoas com um ósculo santo. Ósculo santo é um beijo santo, um beijinho no rosto, né? Então, tinha um irmão que ele só gostava de dar beijinho nas irmãs. Quando vinha um avediz grandão, paz do Senhor, ele já, opa. Então, tem gente que é só na festa. Se é festinha, me convida. Se é para visitar o outro, isso é papel do pastor. Ou tem gente que acha que merece ser convidado. Tem gente que começa a perguntar: por que não me chamou? Por que eu não estou lá? O Neemias não fez nada disso. Parece óbvio, mas não é, meu querido irmão. Reconhecer as necessidades é um desafio da nossa vida. Tem pessoas que, quando tem problema, ele já toma um Rivotril e um Lexotan. E ele vai dormir, achando que o problema vai passar. Neemias faz a pergunta importante para o seu irmão: o que está acontecendo lá? Qual é o problema que o povo está enfrentando? O que está havendo? E ele ouviu
Neemias, a situação é deplorável. Você pode achar que reconhecer as necessidades é básico, mas não é. Eu conheço pessoas que nunca resolvem o problema. Eu conheço pessoas nessa igreja aqui que nunca resolvem os problemas. Que estão empurrando com a barriga, estão procrastinando e estão dizendo, amanhã eu faço. E o diabo está colocando na cabeça de muitos o seguinte, você tem muito tempo para fazer isso. Mas eu quero pregar nessa noite e dizer, você não tem. A vida é um conto ligeiro, a vida passa rápido. Para de deixar e falar amanhã eu faço, para de procrastinar. Quem fica olhando o vento nunca lança semente, nunca colhe. Não, hoje eu não vou entregar currículo, está muito sol, hein, meu? 36 graus em São Paulo, não dá, né? Não, está chovendo. Ah, Senhor, o Senhor com certeza não preparou para eu entregar os meus currículos hoje. Tem pessoas que nunca percebem que precisam resolver os problemas. Problemas? Não, isso não é problema. Que problema? Você acha? Não. Deixa eu consultar o meu horóscopo para ver como é que estão os astros. Eu tenho um horóscopo para você nessa noite. Posso ouvir um amém? Você que nasceu 1º de janeiro a 31 de dezembro, Jesus te ama e tem um plano na sua vida. E quer ser seu Salvador e o seu Senhor. E Ele quer ser o seu Deus. Ele quer que você pergunte para Ele, Senhor, o que eu devo fazer? No meu lugar, como é que eu lido diante dessa situação? Não é fácil conseguir a atenção dessas pessoas que nunca reconhecem um problema. Tem pessoas que odeiam a realidade, são esquizofrênicos espirituais. Pessoa é enganada. Eu como pastor, mas eu já vi cada BO assim, de irmãzinha entrar. Ai, homem de Deus, né, pastor? Ai, olha, pastor, sabe, ele bebeu um pouco, bateu o carro, fez isso, fez aquilo. Ah, sabe, ele não vem na igreja, mas, é um homem de Deus, sabe, pastor? Eu vou me casar com essa pessoa, vou... Uhum. Ele não lê a Bíblia também, sabe? Ele também não ora, ele também... Mas é uma pessoa do bem. Uhum. Pessoa enganada, pessoa explorada. Uma vez eu disse para uma jovem, falei assim, olha, ele já namorou com 4 e você vai ser a 5ª. Que ele namora, dá uns beijinhos, faz isso, depois ele pula fora. Ai, pastor, mas se a gente orar, será que ele vai melhorar? Então faz o seguinte, ora e espera no Senhor. Porque quem ama, espera. Para de brincar que nem um menino que ganhou uma bicicleta. Em vez de andar na bicicleta, ele ficou brincando com a caixa da bicicleta. A pessoa se recusa a fazer a segunda e difícil pergunta de Neemias. Como está Jerusalém? Como está Jerusalém? Como estão os judeus em Jerusalém? Deixa eu falar, meu irmão, você pode ser uma pessoa amorosa, criativa, cordial, inclinado para as coisas de Deus, mas se você não consegue ver os problemas, se você evita confrontar-se com os problemas, você está encrencado. Eu sei que tem pessoas que só pensam em problemas, não é isso que eu estou dizendo. E essas pessoas são um problema. Mas um cristão de verdade, ele reconhece com clareza as necessidades. As necessidades da sua família, da sua esposa, dos seus filhos. Ele sabe aonde a balança pesa mais. Você precisa reconhecer as necessidades. Segunda coisa, pessoas competentes e espirituais, elas se preocupam pessoalmente com as necessidades. Neemias poderia ficar chorando. Tem uma história infantil muito legal, chama Manteiga Derretida. Era uma menina que chorava. E ela chora tanto que ela acaba desmanchando na história infantil. Ela desmancha, porque de tanto ela era uma manteiga derretida. O Neemias poderia ficar chorando. Neemias chora. Ele reconhece as necessidades. Mas agora Neemias se preocupa e se envolve pessoalmente com as necessidades.
Não só reconheceu o problema, mas ele vai adiante. Ele poderia ter dito, os muros caíram, quem é o culpado? Quem fez isso? Esdras, Zorobabel? Não, não foi essa a reação de Neemias. Ele se preocupou e se envolveu pessoalmente com as necessidades. Meus irmãos, há situações que sabemos que algo está errado em nossa casa, mas você se recusa a se envolver pessoalmente na correção. Não, a igreja lá, o acampamento vai dar jeito no meu filho. Não vai dar jeito. O pastor vai fazer uma oração que vai libertar ele na hora. Isso não vai acontecer. Esse truque, essa mágica, esse evangelho que está sendo pregado nos nossos dias, que um relacionamento conjugal se resolve num encontrão, ou você subir no monte A ou B, C, você vai... Isso é uma tolice, irmãos. A gente precisa se envolver pessoalmente com essas necessidades. A gente está vendo que algo está errado em nossa casa. Você está vendo que o seu filho está pegando um lixo, está despejando dentro da sua sala. E você está ouvindo o mundo dizendo, não seja um pai retrógrado. Não seja conservador, crente, não... O problema da política é que a gente quer pegar o evangelho e falar, esse candidato é o meu candidato de Jesus. Independente da sua posição política. E isso é um grande erro. Não tem candidato de Jesus. O que nós temos que fazer é pegar um candidato e falar assim, amigão, enquanto você estiver andando de acordo com a palavra de Deus, princípios da palavra de Deus que governam a minha vida, você tem o meu voto. A partir do momento que você ficar arrasando com o povo, seja você de direita ou de esquerda, você não tem o meu voto. Porque eu não sou o seguidor da direita ou da esquerda, eu sou um seguidor de Jesus. Mas tem gente que quer dizer que Jesus era de esquerda ou de direita. E ficam defendendo os seus pontos de vistas. E perdendo os seus familiares, e perdendo os seus amigos, e perdendo os seus parentes. Eu sou de Jesus. Eu não sou de A, B ou C. Tanto direita quanto esquerda, eles precisam ouvir a doce e santa e poderosa mensagem do Evangelho de Cristo. Sabe qual é a parte mais difícil de você liderar? Sabe qual é o maior desafio de liderança que existe? Nós estamos lançando um livro sobre liderança aos moldes de Jesus. E o lugar mais difícil de você liderar é a sua casa. Porque essas pessoas conhecem você. É que nem o Batman. Ele é Batman na cidade, fora, mas na caverna ele tira a roupa. Eu tinha um amigo, tenho ainda, 2, Júnior e Rodrigo. Eram filho de um pastor de uma igreja que eu frequentava. O pastor tinha um fusquinha branco, que na Inácio Pereira da Rocha. E eles colocavam sempre a roupa de domingo para ir para o culto. Aí um dia o fusquinha furou o pneu, eles não conseguiram chegar no culto. Estava chovendo, foi muito ruim, e eles tiveram que voltar para casa. E eles voltaram. E quando eles chegaram em casa, ele falou para o pai, pai, a gente pode tirar a farda agora? Eu estava com eles, eu achei engraçado, a gente pode tirar a farda de crente agora? O lugar difícil de liderar é a casa, porque as pessoas conhecem a gente. Se eu falar algumas coisas aqui, quando chegar em casa, a minha mulher vai olhar para a minha cara. E eu já conheço quando ela me olha assim. O que é que você falou lá, esse negócio aí? A igreja dificilmente consegue recuperar o que o lar perde. Então, se envolva pessoalmente com as necessidades. Para de empurrar para os outros. Reconheça, chore e se envolva. Terceiro, já estou acabando. Gente competente espiritual, sabe o que faz? Vai primeiro a Deus com o problema. Olha o que Neemias fez depois de reconhecer, depois de se envolver pessoalmente. Ele diz,
ele vai orar. Ele fala: Senhor dos céus e da terra, grande e inigualável Deus. Qual é a sua necessidade? Qual é a minha necessidade? A primeira reação diante da necessidade. A minha, normalmente, é assim: como é que eu posso resolver isso, hein? Ou então, Chapolin Colorado: quem poderá me ajudar, né? Quem pode me ajudar? O gerente do banco? Será que... Nossa, eu estou passando... Quem... Neemias, ele tinha uma profissão muito boa. Ele era copeiro do rei. E ele servia vinho para o rei. E ele servia com maestria. Não é fácil servir. Servir é uma arte. Fui numa pizzaria uma vez no Rio de Janeiro, a pessoa servia a pizza assim, eu estava lá na ponta: pega aí! E jogava assim. A pizza vinha toda... Eu falava: o carioca é engraçado. Aí, meu irmão, pega aí, pô. Tá. Servir é uma arte. Servir não é para qualquer um. Maior é o que serve do que aquele que é servido. Jesus, 6 dias antes de morrer, ele põe uma roupa de escravo e ele começa a servir os seus discípulos. Ele pega, Iberê, o pezão do Pedro. O Pedro devia ter um queijão parmesão desse tamanho, o pé dele. Sandália na Palestina. Ele começa a lavar os pés dos discípulos e ele começa a servir. E quando ele chega diante do pé de Pedro, que o pé de Pedro não era preto, mas estava com bastante poeira, é quase um trava-língua, Pedro puxa o pezão e fala assim: o meu não. O meu pai que falava muito isso, parecia um parmesão o pezão de Pedro. Devia ter um chulezinho, alguma coisa, aí o pé não devia estar muito ajeitado, uma frieira, alguma coisa, né? Não, frieira era difícil, porque eles andavam com sandália, era sempre o pezinho seco, né? Frieira dá em quem não enxuga o pé direitinho, aí vai dando frieira. Então, aí ele... Gostaram dessa, né? Tem que enxugar direitinho. Aí o Pedrão puxou o pé: não, o meu não. Aí Jesus fala assim: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Você não é do meu time. Pedro fala assim: então me dá um banho completo. Do pé à cabeça. Vai, Senhor. Servir é uma arte. E Neemias galgou essas posições, pastor Binho, e ele servia vinho ao rei. Ele tinha confiança do rei. Porque os reis eram envenenados naquela época. Mas Neemias era um homem de confiança. Sabe, uma das coisas mais importantes é essa coisa chamada confiança. Quando você perde a confiança nos seus sócios, não tem mais sociedade. Quando você perde a confiança no relacionamento conjugal, não tem mais casamento. Quando você vai numa igreja, que o pastor fica pedindo dinheiro para você toda hora, e você fica assim, e tal, é porque... Entregar uma oferta na igreja tem muito a ver com confiança. Espera aí, o que vocês vão fazer com essa oferta? Qual vai ser? Poxa, a igreja faz um trabalho digno. Aonde nós vamos? Então, o Neemias, ele poderia ir primeiro ao rei Artaxerxes. Poderia chegar para o rei: rei, meu irmão chegou, a turma lá, tá, olha, rei, me ajuda. Não, Neemias vai a Deus em primeiro lugar. Senhor, Deus do céu, grande e inigualável. E Neemias vai e ora. Ele não procura o político. Ele não confia no rei somente. Ele vai em primeiro lugar ao Senhor. Ele disse em relação ao problema: eu sou culpado. Eu pequei. O meu povo pecou. Na oração ele fala isso. Ele poderia dizer: não, é o Zorobabel, é a turma lá que pecou. Ele fala: não, Senhor, nós pecamos. Nós pecamos. Nós pecamos. Nós erramos. Ele vai ao Senhor, confessa os pecados, e ele diz: eu sou culpado também, temos cometido pecado. Sabe, meu querido irmão, talvez haja dificuldade entre você e seu companheiro, talvez entre o professor e o aluno, o patrão e o empregado, o pai e o filho, entre a pessoa lá do seu trabalho. E você talvez pense nessa pessoa como sendo o problema, mas isso não é totalmente verdadeiro, porque a gente sempre tem um pouco de parte no problema.
nós precisamos pedir perdão ao Senhor. Neemias não termina somente na confissão, mas ele lembra das promessas do Senhor. O Senhor se lembra das suas promessas, que o Senhor ia trazer de volta ao seu povo. Deixa-me dizer, meu querido irmão, e já estou terminando, você que está aqui, Deus não tem promessas levianas como os nossos políticos. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Suas promessas estão de pé. De pé. Tudo passa, diz a sua palavra, mas as minhas palavras não hão de passar. Sabe uma promessa do Senhor para a sua e para a minha vida? Que Ele vai tirar o fardo pesado da nossa vida. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu não sei se é o calor de São Paulo, mas ontem mesmo eu estive na empresa e tinha que andar ali 1,5 km até a empresa, e estava muito calor. E quando está muito calor, eu sinto assim, completamente esgotado. O sol parece que me derruba de uma forma. Eu lembrei dessa palavra, eu vos aliviarei. Essa é uma promessa de Deus para a sua vida e para a minha vida. Quer ver uma outra promessa de Deus, que Ele é fiel para cumprir? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É Ele quem prometeu. Sabe uma outra promessa que Ele diz lá no livro de Tiago? A oração da fé salvará o doente. Por isso que nós oramos aqui. Por isso que nós acreditamos que Deus é um Deus que cura nos nossos dias também. Porque a promessa de Deus é que a oração da fé, a oração dos crentes na igreja, salvará o doente. Então, gente competente espiritual vai primeiro a Deus com o problema. E para a gente encerrar, meus irmãos, que o meu tempo já está esgotado. Gente competente espiritual está disponível e disposta para atender à necessidade. Versículo de número 11. Faze que eu seja bem-sucedido, Senhor, quando eu fizer o pedido ao rei. Me dá bom êxito, Senhor. Será que temos orado dessa forma? Saraiva, Eduardo, quando vão lá fazer a venda do imóvel, não esqueça de dizer isso, Senhor, faze que eu seja bem-sucedido diante de Ti. Mara, diante dos inteligência artificial, disso, aquilo. Senhor, somos Teus servos. Apesar de toda a tecnologia, nós sabemos que não é inteligência artificial, mas o Senhor tem a última palavra. Faça, Senhor, que eu, a Tua serva, seja bem-sucedida. Gente competente espiritual está disponível para atender a necessidade. Ele vai até o rei e faz a oração. Sabe, irmãos, nós temos feito orações teóricas. Nós temos feito orações passando o problema para os outros. Toda oração, ela deve ser inclusiva. Ou seja, você deve se incluir na oração. Não devemos ficar orando, Senhor, envia alguém naquele hospital lá que as pessoas estão sofrendo. Senhor, usa a minha vida para ir lá no hospital. Eu não tenho muito tempo, mas talvez 15 minutos eu possa estar lá e orar com aquelas pessoas. Senhor, salva a vida do meu amigo. Manda o pastor lá para pregar o evangelho para o meu amigo. Você deve se incluir na oração. Senhor, eu muitas vezes não sei nem o que dizer, mas usa a minha vida para falar de Jesus, do Teu Filho para o meu amigo. Você deve se incluir na oração. Ai, Senhor, olha lá os missionários, abençoe os missionários lá na... E a gente vai passando o BO para o missionário, né? Nem financeiramente nós oramos, nós abençoamos aqui o Zé da Água, né? Que está lá no sertão nordestino, fazendo um trabalho lindo. Às vezes nem financeiramente nós apoiamos e abençoamos,
Mas a gente ora, usa a vida do Zé da Água. A oração deve ser inclusiva. Gente competente espiritual, ela faz isso. Diz que tinha dois, eu estou terminando. Tinha dois funcionários numa empresa. Um já estava há bastante tempo, muitos anos na empresa, e queria ser promovido. O outro estava há 1 ano, e na hora da promoção, o chefe promoveu aquele de 1 ano, e não o de 8 anos. E ele foi questionar o chefe. Poxa, eu estou tanto tempo aqui, por que você não me promoveu, promoveu o outro? Ele falou, eu vou te dizer o porquê. Está tendo uma feira aqui embaixo, você desce lá e compra banana para mim, por favor. E ele desceu na feira, e depois de um tempo, ele subiu e falou, não tem banana, o bananeiro não veio hoje. Aí ele mandou o outro rapaz. Falou, desce lá, por favor, o de 1 ano, e compra banana para mim. O rapaz foi lá, depois voltou, e falou, o rapaz da banana não veio. Mas eu tenho o contato dele, o telefone dele. Eu peguei até nas redes sociais, e já tenho tudo alinhado aqui. Se você quiser, ele pode trazer e entregar a banana aqui no final do dia em casa. E ele falou para o rapaz, é por causa disso que o outro foi promovido e não você. Porque a gente chega e fala assim, eu quero ser promovido, mas tá. Você está só trazendo o problema. Isaías, Ezequiel, Isaías, esses profetas têm visões maravilhosas. Presença de Deus no templo, coisa maravilhosa, coisa linda. Orando. Eu imagino que eles estavam impactados com aquela visão. Aí o Senhor diz para Isaías, a quem enviarei? Senhor, eu vou orar, o Senhor enviar uns irmãos lá. Não, Isaías diz, envia-me a mim. Ezequiel está cheio lá, vendo os querubins, os seres de 4 faces. Ele está caindo no mistério, no Espírito Santo. De repente o Senhor fala assim, Ezequiel, fica de pé. Para com essa meninice aí de... Paulo vai falar que a igreja de Corinto tinha todos os dons, mas ele escreve a carnais e não a espirituais. Fica só no mundo das ideias, só no... Se eu te falar, a oração não é macumba. Oração não é controlar o ser divino. Esse negócio que estão ensinando aí na igreja, que oração é uma lâmpada mágica, que você faz a campanha do copo de água e você esfrega direitinho e Deus vai te ouvir, isso é mentira, isso é enganação. A oração é a oração de Ezequiel, fica de pé, amigo. Vamos trabalhar juntos. Pessoas competentes espirituais estão disponíveis para atender à necessidade. Vamos ficar de pé? A oração traz ânimo, traz fortalecimento, engajamento ao nosso coração. Sabe uma outra coisa que a oração faz? Ela acalma o nosso coração. Sabe uma outra coisa que a oração faz? Ela ativa a minha fé. Neemias, ele vai pedir ajuda. Senhor, que eu tenha bom êxito. Que eu tenha bom êxito. Ele entrega ao Senhor, ele pede ajuda. Ele vai falar com o rei. E o rei atende a oração de Neemias. Tá bom, Neemias, eu vou te liberar. Você pode voltar para a sua terra natal. E Neemias é usado por Deus para reconstruir os muros. Parte disso nós vamos ver no próximo domingo. Neemias, ele pede rapidamente ajuda ao Senhor. E a posição favorita de Neemias não era servir vinho ao rei, era estar de joelhos, entregando toda a sua necessidade ao Senhor. Ei, amigo, Deus tem saudade de você. Qual foi a última vez que você dobrou o seu joelho, os seus joelhos, e você orou ao Senhor?
Como estão os muros da sua vida? Sabe qual a importância dos muros? Precisavam reconstruir os muros, porque senão eles podiam sofrer novamente um ataque. Os muros eram muros de proteção. Eu li uma matéria que o que afundou o Titanic foram os arrebites do casco. Claro que foi um iceberg, mas porque os arrebites do casco eram vagabundos de segunda categoria. Como estão os arrebites da sua vida? Como estão os muros da sua vida? As proteções. Então, meu querido irmão, antes de ouvirmos essa canção, reconheça as necessidades. Mas não só reconheça, se envolva pessoalmente com as necessidades. E leve a Deus em primeiro lugar o problema, não ao gerente do banco, leve a Deus primeiro. E se coloque, fala: Senhor, eu não sou grande coisa não, mas eu quero me colocar em tuas mãos para atender às necessidades. Faz isso, meu querido, e você vai colher os resultados na sua vida e na sua casa. Vamos ouvir. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me Como um farol, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me. o pastor me contou uma história que aconteceu nos Estados Unidos, verdadeira. Uma mãe chegou na sua casa e as crianças estavam, 3 crianças, olhando assim, curiosas. E ela foi se aproximando para ver o que elas olhavam com tanta admiração e curiosidade. Quando ela chegou perto, as crianças estavam vendo, os 3 filhos, 3 gambás. Quando a mãe viu aquilo, ela deu um grito:
gambá! E saiu correndo. Cada criança pegou um gambá e correu atrás da mãe. Às vezes nós estamos assim, né? Nós não queremos encarar os problemas de frente. A gente transfere para Deus, transfere para o outro. Mas você não precisa ter medo. Ele é especialista em lidar com essas coisas. Pode entregar para Ele. Pode falar assim: Senhor, está aqui. Eu sei, meus irmãos, que estamos passando por tempos difíceis. Mas o Senhor quer que você, em primeiro lugar, entregue a Ele. Está aqui, Senhor. Eu também quero te lembrar, Senhor, das tuas promessas sobre a minha vida. E Ele é fiel para cumprir. Não desista, por favor. Ele não tarda. Ele chega na hora certa. O relógio dele é um pouco diferente do seu e do meu. Mas ele chega na hora certa.